Olá, amigos, ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje, dia 15 de março de 2026, o meu nome é César. É um imenso prazer contar com a sua presença aqui neste humilde canal. Seja muito bem-vindo. Vamos mais uma vez falarmos um pouco mais a respeito da vinda do Filho do Homem. Vamos falar mais uma vez, vamos discorrer mais uma vez sobre esse assunto. E nessa ocasião eu quero falar sobre o ministério de João Batista, o papel de João Batista e a vinda do Filho do Homem. Você vai ver que isso é fundamental nós entendermos, então, o papel de João Batista na vinda do Filho do Homem. Então, neste vídeo, eu vou usar a Bíblia Viva. Usarei esta Bíblia no decorrer desse vídeo. Então, você que está aí, se você puder pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Então, vamos primeiro entender qual é a relação entre o ministério de João Batista e o dia do Senhor. Vamos ver se existe uma estreita relação entre o ministério de João Batista e o dia do Senhor. Então vamos lá, nós vamos ler o que está em Malaquias. Então vamos ao livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Atenção, proclama o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como a palha, serão completamente destruídos, como uma árvore queimada das raízes até os ramos. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá sol da justiça trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. E pisarão os perversos como se fossem cinza debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem de obedecer às leis que eu dei a Moisés, que eu dei a todo o povo de Israel, por meio de Moisés, meu servo, no Monte Horebe. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão que, se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha aí, gente. Então, vamos lá. Então, primeiro, o profeta Malaquias, ele faz menção do dia do julgamento do Senhor, conforme está aqui no versículo 1 em diante. Aqui, ele faz menção do dia do Senhor. Era um dia que se aproximava queimando como uma fornalha, não é isso? E após isso, após ele fazer menção desse dia, ele também traz uma recomendação ao povo. Veja só. Então, depois de mencionar o dia do Senhor que vinha como fornalha, a recomendação que o profeta Malaquias traz ao povo é o seguinte,
lembrem de obedecer às leis que eu dei a todo o povo de Israel por meio de Moisés, meu servo no Monte Horebe. Então, quando se lê isso aqui, então primeiro o profeta mencionou o dia do Senhor que vinha como fornalha. E aí, logo após, nós nos deparamos com essa recomendação, com a recomendação de que o povo deveria se lembrar, deveria obedecer aos mandamentos que ele deu a Moisés, a todo o povo de Israel. Então, o que se percebe aqui? Percebe-se o seguinte, que esse dia do Senhor, que é mencionado pelo profeta Malaquias, esse dia do Senhor, ele não é um dia que se estende a toda a humanidade. É um dia do Senhor, é um dia de julgamento para o povo de Israel. Por quê? Porque aqui está a lei de Moisés. E aqui diz que a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés, foram dados para Israel. E após isso, o profeta diz que também o profeta Elias iria vir. Olha lá, Deus enviaria o profeta Elias antes, veja, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento. Ou seja, o dia do julgamento de quem? Da humanidade? Não, o dia do julgamento da nação de Israel. Então, esse profeta Elias, ele iria pregar para a nação de Israel. Então, no tempo em que esse profeta viria, era o tempo que próximo desse julgamento. Então, quando esse profeta iniciasse o seu ministério, esse dia de julgamento deveria acontecer na geração desse profeta. Tá certo? Então está aqui, ó. Então você vê a lei de Moisés sendo dado como recomendação para que o povo pudesse obedecer e o ministério desse profeta, que também haveria de vir antes do dia do julgamento. Então agora vamos ao livro de Mateus. Vamos ver quem seria esse profeta Elias, aqui descrito por Malaquias. Então, meus amigos, efetuando a leitura de Malaquias 4, você vê que de início o profeta ele faz menção do dia do Senhor. Ele faz menção do dia do julgamento. E ele diz que esse dia ele iria vir ardendo como uma fornalha. E após descrever esse dia do Senhor, o profeta ele traz o que? A recomendação. Ele chama a atenção do povo para que o povo se volte para a lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés, ela acaba sendo o que? Uma salvaguarda para que o povo pudesse escapar desse dia. E além de a recomendação de obedecer à lei de Moisés, o profeta também faz menção, o profeta Malaquias, ele diz que Deus enviaria o profeta Elias. Esse profeta Elias, ele deveria vir antes do dia do Senhor, antes do julgamento. Então aqui você entende que esse dia do Senhor, que o profeta Malaquias, ele descreve, ele não é um dia do Senhor que vai abranger toda a humanidade. Era o dia do julgamento da nação de Israel. Era o dia do Senhor para Israel. Então agora nós vamos ao livro de Mateus. Vamos ver então quem seria a figura do Elias, conforme Malaquias profetizou. Então vamos ao livro de Mateus. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 9. Então isso aqui acontece depois do evento da transfiguração, né? Então depois que Jesus se transfigurou, depois da visão da transfiguração, eles estavam descendo o monte. Ó. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou:
Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Veja só, gente. Então, lá em Malaquias, nós vimos que o profeta Malaquias, ele diz que Deus iria enviar Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Aqui diz que Elias, ele deveria voltar antes que o Messias venha. Então, ou seja, essa vinda do Messias, ela seria o dia do Senhor conforme está em Malaquias. Então, essa vinda do Messias foi justamente para trazer o juízo sobre a casa de Israel. Então, os mestres da lei insistiam e diziam que Elias deveriam voltar antes que o Messias venha. Jesus respondeu: eles, ou seja, os mestres da lei, têm razão. Elias deve vir e pôr tudo em ordem. Mas eu lhes digo, Elias já veio, mas não foi reconhecido e foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, João Batista, ele foi o Elias descrito na profecia de Malaquias. E Malaquias diz que Deus iria enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do juízo, do julgamento do Senhor sobre a casa de Israel. Então entenda, amigos, que João Batista, ele foi esse Elias. Ele foi o Elias profetizado por Malaquias. Agora veja só, vamos a mais evidências. Vamos ao livro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 11. Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar de incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração e sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. E convencerá muitos dos judeus a voltarem para o Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Então aqui está, gente, mais uma menção de João Batista sendo aquele que iria converter o coração dos pais aos filhos. Ele seria o Elias. Não é isso? E, olha lá, veja, ele convencerá muitos dos judeus. Então você vê que o ministério de João Batista, como sendo o Elias, era voltado para os judeus. Vocês entendem? Então, meus amigos, João Batista, ele sendo o profeta Elias, profetizado por Malaquias, ele foi bem claro quando disse que Deus haveria de enviar
o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Agora vamos lá, em cima disso então, tendo então a figura de João Batista como sendo esse profeta, olha gente, eu tive que fazer esses cortes no vídeo porque tá tendo uma música aqui no fundo, né? Aqui onde eu moro, o povo é bem animado. Então vamos voltar ao raciocínio. Então você tendo a figura de João Batista como sendo o Elias que haveria de vir antes do dia do Senhor, agora vamos lá, vamos fazer algumas perguntas então em cima disso. O dia do Senhor, que é descrito por Malaquias, esse dia do Senhor, ele aconteceu ou ele acontecerá? Ora, se você atestou comigo aqui, você viu que esse dia do Senhor, ele deveria acontecer depois da chegada do Elias. Então o que se entende? Que o dia do Senhor lá em Malaquias, o grande e terrível dia do Senhor que viria como fornalha e não deixaria nem raiz e nem ramo, esse dia ele deveria acontecer na geração em que o profeta Elias estivesse o quê? Pregando. E aí a pergunta é, João Batista, ele foi o Elias da nossa geração ou ele foi o Elias da geração do primeiro século? João Batista, ele foi o Elias da geração do primeiro século da era cristã. João Batista não é o Elias do século XIX. Ele foi o Elias daquela geração. E ele sendo o Elias daquela geração, entende-se que o dia do Senhor, que é descrito em Malaquias, ele haveria de acontecer dentro daquela geração. E esse dia do Senhor, ele deveria acontecer naquela geração. E quando esse dia do Senhor acontecesse, veja, a lei de Moisés ela deveria estar em atividade. Por quê? Porque foi recomendado pelo profeta para que o povo se lembrasse da lei de Moisés. O povo deveria se lembrar da lei de Moisés. E ao lembrar-se da lei de Moisés, deveria também ouvir a pregação desse profeta Elias. A pregação do profeta Elias. Então, Elias, conforme Jesus afirmou, ele foi João Batista. Aí a pergunta que fica é, o que nós, daqui do século 21, qual é a nossa ligação com o ministério de João Batista? Nenhuma. Por quê? Porque o ministério de João Batista não nos abrange. A pregação de João Batista foi para aquele povo daquela geração. Então, o dia do Senhor, ele teria que acontecer naquela geração. Ele não pode acontecer 2000 anos depois. Por que isso? Porque se o dia do Senhor, conforme é descrito em Malaquias, ele for acontecer agora, na nossa geração, então a pregação de João Batista perderia o efeito. Ela perderia o efeito, e outra, nós que estamos aqui, nós deveríamos esperar um outro Elias para a nossa geração. Vocês entendem? Olha, o povo está animado aí. Ó. Olha a animação desse povo. Então, gente, nós deveríamos esperar um outro Elias para a nossa geração. Se nós formos trazer aquele dia do Senhor de Malaquias para os nossos dias. E mais, a lei de Moisés ela teria que estar em atividade nos dias de hoje. E também tem um outro impasse. A lei de Moisés teria que ser dada a toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade estaria submetida àquele julgamento, àquele dia do Senhor. Então você vê que aquele dia do Senhor, ele foi voltado para Israel. E aquele dia do Senhor, conforme está lá em Malaquias, ele foi a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem que trouxe julgamento para a nação de Israel, ou seja, foi o ano 70. Tudo ali converge para o ano 70, porque no ano 70 foi o que? A geração de João Batista. João Batista fez parte daquela geração. E o ano 70 foi justamente o que? O acontecimento da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, foi justamente na geração de João Batista. E João Batista foi o Elias daquela geração.
foi o Elias daqueles dias. Então não tem outro Elias. João Batista foi o Elias, e ele sendo Elias, ele veio primeiro, né? E após o ministério de João Batista, faltava vir o dia do Senhor. E esse dia aconteceu. Ele não pode se estender por 2000 anos. Então, meu filho, a vinda de João Batista, o ministério de João Batista, e ele sendo o Elias, descrito por Malaquias, é mais uma prova contundente que a vinda do Filho do Homem já ocorreu. Nós não estamos aqui esperando mais a vinda do Filho do Homem. Vocês entendem? Que tudo já chegou ao seu destino, tudo já se consumou. Nós hoje estamos vivendo o quê? A era messiânica. Estamos vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele vem após o juízo. Bom, gente, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, até por conta do barulho do som alto, né? Que eu acho que esse barulho ele vai sair no vídeo. Mas eu creio que você que chegou até o final do vídeo, eu espero que você tenha assimilado bem essa questão, tá certo? E que possa compreender e possa desconstruir da sua mente essa ideia de que o Filho do Homem vai vir, de que o dia do Senhor vai vir. Não, tudo isso já aconteceu. Tudo isso ocorreu no primeiro século da era cristã. Nós aqui estamos vivendo o reino de Deus. E nós devemos desfrutar desse reino, porque esse reino é paz e alegria no Espírito. Então eu vou ficar por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo. Graça e paz a todos. E não poderia me despedir desse vídeo sem o nosso jargão. Moramos em uma democracia. E em toda democracia há de prevalecer a coletividade das ideias. E que isso possa prevalecer em nosso país. Tá certo? Então eu fico por aqui. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Fortíssimo abraço. Tchau, tchau.